Certa feita, um dos nossos pastores atravessava uma situação muito difícil. Com quem ele podia contar, fugiu. Amigos que poderiam auxiliá-lo não apareceram. Ele se viu sozinho. Tão só que ele pegou a Bíblia e apertou-a com força sobre o coração. Chorou e recebeu de Deus consolo e graça para suportar e suplantar aquela dificuldade. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada fica encoberta diante da ação da palavra. Quando o Evangelho começou a tomar dimensão em nossa capital, 2 irmãos reuniram-se, oraram e disseram para Deus: não temos serviço de som. O que vamos fazer? E um deles disse: eu tenho uma ideia. Nós vamos para as áreas onde tiver o maior número de pessoas. Tu leva um chapéu e eu levo a minha Bíblia. E a gente cobre a Bíblia com o chapéu e deixe comigo que eu faço a propaganda. Colocou a Bíblia, ninguém presenciou, cobriu com o chapéu e disse: ela está viva. Não encoste, se afaste, cuidado, ela está viva. E o povo foi se aglomerando. E quando tinha um número avultado de pessoas, ele tirou o chapéu e disse: a Bíblia é viva, é eficaz, é penetrante, ela está viva. E assim ia alcançando vidas. A palavra de Deus permanece firme e inabalável. Quando lhe faltar recursos, quando os amigos forem embora, ao ler a Bíblia você encontrará refúgio para a sua alma. Agora digam todos assim comigo: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Quem lembra o tema da nossa escola? Chamados, vamos repetir: chamados para seguir os passos de Jesus. Por gentileza, irmãos, digam todos assim: Pastor Arquimedes. Pastor Arquimedes. Não, diga para ele ouvir: Pastor Arquimedes. Pastor Arquimedes. Fizestes bem em vir. Fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos perante Deus. Estamos todos
para ouvir tudo que de tua parte nos há de ser entregue. Queridos irmãos, rogo as vossas orações em meu favor. Prometo não enfadá-los. Quero convidá-los para o livro de Provérbios, capítulo de número 22, e o verso de número 1. Eu gostaria que o irmão ficasse em pé e pronunciasse esse texto. Provérbios 22 e 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Gostaria que outro irmão lesse aqui Provérbios 22 e 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor que a riqueza e o ouro. Obrigado. Quero pedir a um irmão aqui para ler. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Há riquezas no ser humano que elas têm mais valor do que ouro. Tem maior valor do que prata. Uma delas é a reputação. Temos que prosseguir andando nos passos de Jesus. Um dia um irmão me chamou e disse: eu gostaria que o senhor viesse à nossa cidade para o senhor ver um homem parecido com Jesus. Eu disse: eu vou fazer o possível para chegar aí. E quando ali cheguei, ele me disse assim: o homem parecido com Jesus é este irmão aqui. E ele me disse: ele não tem o cabelo grande, ele não tem uma barba grande, mas ele é um homem parecido com Jesus. Eu disse: me dê detalhes. Ele disse: a vida deste homem é uma vida digna do evangelho que ele abraçou. Ele é parecido com Jesus porque ele é diferente. Ele compra e paga. Se toma emprestado, ele devolve. Se alguém lhe emprestar um livro, depois que ele lê, ele devolve. Dá para dizer amém? Um homem parecido com Jesus. A reputação daquele homem
a maneira de ser, seu comportamento, sua vida de renúncia, dá para mostrar que ele é um homem parecido com Jesus. Jesus, ele nunca foi caloteiro. Jesus nunca foi velhaco. Jesus nunca foi subversivo. Ele nos deu o exemplo. Aquele que me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. A reputação fala muito alto. Fala mais do que o ouro que alguém possui, muito mais do que a prata que alguém tem armazenada, muito mais do que os gados que estão nos currais, que lhe pertence. A sua vida de reputação. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Jesus está voltando. Digam assim comigo: e os seus olhos procurarão os fiéis da terra. A vida de dignidade fala muito alto. E eu gostaria, dentro da Escritura, em Filipe 8, o irmão pudesse ficar em pé e ler. Livro do Eclesiastes, capítulo 7, livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, a parte A, verso 1, a parte A. Melhor é a boa fama. Pode não ser uma pessoa culta, estudada, não ter uma boa aparência, porque ninguém tem culpa de ter nascido feio, nem ninguém tem orgulho em dizer que é bonito. Mas se pode olhar e dizer: aquele homem é um homem de bem. Se colocá-lo na sua empresa, você não vai sofrer detrimento. Se for chamado para servir em qualquer dimensão da obra de Deus, ele faz com alegria. Seja a época de inverno ou de verão, ele está sempre à disposição.
semelhante a Isacar, jumento de fortes ossos, pode botar carga, ele sai gemendo, mas cumpre o que foi determinado. Não se vê nele nem nela beleza. É semelhante a hoje, mão de obra qualificada. As grandes empresas estão sofrendo, porque não existe mais mão de obra qualificada. Há muitos anos, lá em João Pessoa, eu parei na praça Pedro Américo e vi um cidadão já bem velhinho, fazendo uma andorinha. A obra não vai sofrer detrimento, o Deus dos céus cuidará desta grande obra. Eu gostaria que o irmão lesse em Salmos 135. O verso de número 6. O Senhor quis, Ele fez, os céus e a terra, os mares e todos os abismos. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez. Nada vai impedir a obra de Deus e o que Ele quiser fazer. Se alguém se julgar importante, ele deixa à parte e ele vai salvar, tirar lá do mundo e vai colocar aqui para dar continuidade à sua obra. Porque ninguém é importante, para Deus não. Você pode ser importante para você mesmo, mas para Deus não. Quando Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas e somente eu escapei, ele disse: eu ainda tenho 7.000 na reserva, ainda tem 7.000 escondido, abrigado, e Deus vai chamar um por um e vai dizer: dê continuidade à minha obra, ela não pode sofrer detrimento. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está aqui na terra? Que do pó levanta o pequeno e faz assentar aqui no lugar de príncipe. Aos olhos de alguém não é ninguém, aos olhos de alguém não serve, mas Deus faz todas as coisas como bem lhe apraz. Ele faz todas as coisas como bem lhe apraz. Ele levanta o pequeno, porque o grande dá trabalho até para se deslocar de um lugar para outro. O pequeno não. Vaso pequeno enche com facilidade. Daqui um pouco está transbordando. É glória, é aleluia, é amém. É línguas, é brados de vitória, é cânticos espirituais. É o pequeno vaso que está enchendo, mas o grande dá trabalho.
Me permitam dizer, pendura o beiço e não sai nada, mas o pequeno diz: eu estou aqui, papai, me use, me enche, me sacode. Eu quero sentir a tua presença. Eu vim nesta noite para ouvir a tua voz. Use quem tu queiras usar, fale comigo. O bom nome é o maior patrimônio que se pode possuir. Digam comigo assim: os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-se no seu caminho. Ele tem prazer. Eu dizia à noitinha, quando cheguei, que me encontrei com o pastor Djalma, eu disse: nós não podemos ficar acomodados. Vai para o culto? Vou não, estou tão cansado. No outro dia, você vai para a congregação? Também não. Daqui um pouco perdeu o prazer de vir ao templo. Mas o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, é que eu possa morar. Eu não quero ser um visitante, não. Eu não quero ser um crente domingueiro, não. Eu não quero ser somente um papaceia, não. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Eu quero contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Quem veio para contemplar a formosura do Senhor, quem veio para aprender, quem tem prazer em estar aqui, seja o dirigente escalado que for, eu aprendi com o saudoso pastor Fernando da Silva. Ele sempre cantava: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, no meio da igreja ele passeava. Está sentindo Jesus aí? Está sentindo a presença dele aqui? Antes de você chegar, a presença do Senhor já está no templo. Em tudo que se pode ver, contemplar. Vamos ler em Deuteronômio 22 e 19. Quem encontrou Deuteronômio 22 e 19?
julgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não o poderá despedir. Nunca tente manchar nem denegrir a reputação de ninguém. Se não puder ajudar, se retire. Mas nunca procure denegrir a imagem de ninguém, a reputação de alguém. Quando se praticava tal coisa contra uma virgem, tinha um preço a pagar. Todos nós que aqui estamos já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora, nenhuma condenação há. Não adianta o adversário, com um balde de tinta, tentar manchar a nossa vestidura. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Temos uma reputação. Todos nós somos avaliados pelas nossas atitudes. Eu digo sempre lá em João Pessoa, eu não tenho medo das minhas ações, eu tenho medo das minhas reações. Porque poderei perder as estribeiras, poderei dizer o que nunca devia ter dito. Não pode haver coisa melhor do que se manter equilibrado. Mantenha o equilíbrio. A tempestade vai passar. A negra nuvem vai tomar direção e você vai cantar o hino da vitória. O amigo Jesus está chegando pertinho de você. Ele vai lhe dar a cobertura que você necessita. Eu gostaria que os irmãos me encontrassem a expressão bíblica que está no livro do Gênesis. Noé era um homem reto, temente a Deus. É mais ou menos assim a expressão. Me ajude. Fala de Noé. Por gentileza, meu irmão. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé. Nós queremos andar com Deus. Fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Salmos 85, verso 13. Salmos 85, verso 13. Quem encontrou? Ele nos fará glória, caminho aberto pelos seus passos. A justiça irá diante dele. E ele nos fará andar nos passos, ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. O que hoje é vereda, é picada, amanhã será uma estrada para os seus pés. Continue andando firmemente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé.
Digam comigo assim, por gentileza: pelo que deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Há alguém que parou na caminhada porque se embaraçou com alguém que toca melhor do que ele. Se embaraçou com alguém que canta melhor do que ela. Se embaraçou com alguém que prega melhor do que ele. Eu tenho nada que alguém pregue melhor, cante melhor, toque melhor. Eu vou fazer o meu trabalho com alegria. Eu não quero me embaraçar com nada desta vida. Eu quero prosseguir. Um dia o rei Saul ficou indignado contra Davi, porque as mulheres tocando, elas fizeram versos dizendo: Saul feriu a 1000 e Davi a 10.000. Ele disse: não pode, só falta entregar o reino a ele. Vou pegar uma flecha e vou cravá-lo contra a parede. Deixe quem quiser fazer o que ele queira, faça a sua parte. Quando alguém me pergunta: pastor, como vai? Eu digo: lutando, vencendo e avançando. Lutando, vencendo e avançando. Lutando, vencendo e avançando. E deixando de lado todo o embaraço. Eu não vou ficar embaraçado com ninguém, nem com nada desta vida. O meu alvo é o céu. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Perguntaram a certo irmão: como vai? Ele disse: eu não vou melhor porque não quero. O irmão disse: eu não estou entendendo. Ele disse: quem tem um pai como eu tenho, eu vivo feliz, rapaz. Eu moro numa casa coberta de capim, tapada de capim, mas eu vivo alegre, feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. A minha vida não é mais aquela, não. Jesus entrou no meu lar. É choupana, mas Ele mora comigo. É casa de capim, mas Ele mora comigo. Quem está feliz com Jesus? Quem se sente realizado com Ele? Continue glorificando o seu nome. E por favor, abra esta boca abençoada nesta noite, porque o Senhor te quer encher. Pentecostal de boca fechada tem defeito de fabricação. Abre bem a tua boca e eu te encherei. O bom nome, o bom nome, a sua reputação. Fala muito alto. Ainda que o inimigo se levante como correntes de águas, o anjo do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Aguarde o agir e o mover de Deus, porque o Deus que toma providência está presente nesta noite e neste santuário. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele nos assegura, operando eu, quem impedirá? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Você acredita que Deus está quebrando a espada, a foice, o martelo, o arco de cobre? Porque Deus, quando entra numa situação de guerra, Ele quebra o arco, corta a lança, queima carro com fogo e diz: aquietai-vos, eu sabei que eu sou Deus. Alguém guarda o machado, a foice, mas Deus, Ele quebra o arco, corta a lança, queima carro com fogo. Ele vai começar a quebrar nesta noite. Ele vai começar a quebrar. Você acredita? Ele vai começar a quebrar. Ele vai começar a quebrar. Ele vai começar a quebrar nesta noite, para te garantir vitória. Levanta a cabeça, pisa firme, canta com alegria, prega com entusiasmo, recite com ousadia. Oh, coisa gratificante é ouvir os pentecostais glorificando a Jesus. E os irmãos lembram que antigamente o povo se impressionava quando via o barulho na igreja. Eles corriam para as janelas para ver o que era. E os irmãos diziam: é o poder de Deus, é Deus batizando, é Deus curando, é Deus libertando, é Deus transformando, é Deus fazendo maravilhas. Por gentileza, vamos ler no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1. Cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, reto, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal. Deus está buscando homens e mulheres assim. Há uma necessidade muito grande Vamos ler uma coisa interessante. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 9. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que ele que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Aleluia! Eliseu era um homem que sempre passava pela cidade de Sunem. Ele era visto e observado por uma senhora. E um dia ela chamou o seu marido e disse: olha, eu vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo, mas é homem. É santo, mas é homem. E eu queria que você me ajudasse a agraciá-lo, abençoá-lo. Vamos fazer para ele um quarto junto do muro, dentro de casa não, junto do muro. Antigamente se hospedava anjos
Hoje, se você não tiver cuidado, hospeda demônios dentro da sua casa. Vamos fazer um quarto junto do muro. E quando ele vier, que passar aqui, que nos cumprimentar, ele vai para lá. Vamos colocar 4 coisas: uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Não precisa muita coisa não. Profeta não precisa de muita coisa não. Não precisa de aparato de ninguém não. Não precisa de jeitinho não. Deixa Deus trabalhar na vida dele e na vida dela. Dá para dizer glória e aleluia? Porque hoje é muita gente cheio de aparatos. Mas o profeta é aquele que diz: eu vou entregar o que Deus está me mandando. Doem quem doer, aceite quem quiser aceitar, goste quem quiser gostar. Eu vou dizer o que Deus está me mandando dizer. Não vou ajeitar aqui para ninguém não. A igreja conhece a história de um homem que dera muitas vitórias ao exército, ao seu exército, à sua nação. Mas ele era portador de uma enfermidade. Aquilo martirizava o corpo dele, principalmente quando ele tirava a túnica, que via aquelas manchas no seu corpo. Mas uma menina, uma mocinha, um dia disse: se ele estivesse diante do profeta do Senhor que está em Samaria, ele ficaria curado desta enfermidade. Notícias boas andam devagar, igual ao embuá, e notícias más é como a cobra, corre ligeiro. Mas a notícia chegou, e um dia ele disse: eu vou até lá, vou levar alguma coisa como recompensa, vou dar ao profeta. E quando ali chegou com uma comitiva, ele esperando que o profeta viesse, passasse a mão na cabeça dele ou no corpo para sarar as enfermidades, e disse: não, o senhor vai no Rio Jordão. As águas de lá não são como as águas dos rios da sua terra, mas as águas do Jordão, elas são lamacentas. Mas se você obedecer, o segredo não está na água, mas está na obediência. Mergulhe 7 vezes. Eu não estou satisfeito com isso. Eu queria que o profeta viesse onde eu estou. Até nisso nós estamos encontrando dificuldades hoje. Vamos para Salmo 74, verso 9. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Os profetas estão calados. Deles tem que estar com medo. Está com medo de quem? Alguém que saiba até quando isso durará. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. E ninguém sabe por quanto tempo vai durar essa situação de silêncio, profeta calado, com medo de falar, assombrado. É para dizer o que Deus mandar dizer. Fique zangado quem queira ficar, se aborreça quem quiser se aborrecer.
vá no Jordão e mergulhe 7 vezes, e você vai ficar curado deste mal. Ele foi, mesmo constrangido. Alguém disse: se lhe pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Eu faria. E por que não mergulha? Ele foi no Jordão, mergulhou a primeira vez, do mesmo jeito. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, 7ª vez, quando ele olhou: agora eu estou purificado. O profeta não mandou? O profeta não falou? Deus não usou a profecia? Então cumpra-se. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Só não fique embaraçado com ninguém nem com nada. Pise firme. Olhe para frente. O que Deus determinou será feito. E eu vim para te dizer nesta noite que o que é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, e ninguém toma. Tome posse nesta noite. Libere o que você trouxe para esta reunião. Aleluia! Se Deus disse que vai lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. Não adianta ninguém tentar interromper a bênção que Deus já determinou para você. Olha, em Natal, Rio Grande do Norte, os irmãos se prontificaram para ir fazer uma evangelização em uma área difícil. E o pastor ficou temendo, porque o pessoal daquela região mandaram avisar: não venham para cá, não queremos negócio de crente aqui. Mas ali em Natal tinha uma irmã chamada Norma Praxedes, já está na eternidade. Ela foi orar com o pastor e Deus tomou ela e disse: eu tenho raio, eu tenho corisco, eu tenho trovão, eu tenho anjos. O que é que você precisa? Eu tenho raio, eu tenho corisca, eu tenho trovão, eu tenho anjos. Qual é a munição que você precisa para avançar? Vai se embaraçar com mensagens negativas, contrárias? A Bíblia diz em Salmos 12, verso 7: não temerás maus rumores. Eu contei agora há pouco que eu tive no Rio de Janeiro. Vez por outra eu vou, os pastores me convidam. E às vezes eu digo para eles: não tem futuro você me convidar. Se eu quero que o senhor venha assim mesmo, sem futuro, venha. O irmão disse: pastor Zé Carlos, o senhor precisa saber o que aconteceu naquele morro do Querosene. Morro do Querosene. Eu já morei no Rio de Janeiro, no Morro da Pavuna e em outros morros. E a evangelização se programou, e uma irmã bem velhinha disse: eu quero ir. A irmã disse: que a senhora vai ver lá? Não pode nem andar, é 29h30. Ela disse: mas eu quero ir. Uma irmã disse: eu lhe levo. Outra disse: eu levo também. Eu seguro no braço, eu seguro no outro. Nós vamos subir o morro. A senhora vai, nós vamos em nome de Jesus. E quando chegaram lá, a turma do morro disseram: vamos acabar com o culto de crente, não queremos isso aqui.
E quando eles vieram descendo do morro, onde estavam os irmãos com a banquinha para dirigir o culto, Deus tomou a velhinha. Aleluia. E ela se peneirou e disse: quem és tu para impedir a minha obra? Quem estava armado se desarmou, perderam as forças, e aí os pregadores manejaram o evangelho de poder. Que o que resolve é a autoridade de Deus em nós, é a graça de Deus em nós, é a alegria de Deus em nós, é a boa reputação. Siga firme, cante. Quem és tu para impedir a minha obra? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto e que nele não há injustiça. Eu aprendi que coco velho é que dá azeite. Ainda tem azeite por aí? Ainda tem virtude por aí? Ainda tem graça da parte de Deus nesse coração? Ainda tem autoridade do céu? A sua reputação fala muito alto. Eu estive numa cidade do Ceará, em uma festa, num congresso, e duas irmãs jovens cantando no conjunto, mas ela não suportava a dirigente, que a dirigente não entendia de música. Tem pessoas que não entendem de música, é subtonado, mas canta, mas toca e rege coral, e não precisa dessa mímica toda não. É assim, ó. E o povo cantando e Deus sendo glorificado. Porque a quem Deus apresenta, apresenta. Quem Deus apresentou está apresentado aqui. Cante, toque, pregue, ensine, evangelize. Digam assim comigo: torre forte. É o nome do Senhor. E para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Receba nesta noite da parte de Deus autocontrole para a sua vida. A torre de controle está mandando para você equilíbrio espiritual. E eu vim para lhe dizer que você vai vencer. Você vai vencer. Aguarde o momento do troféu de vitória, que papai vai mandar lhe entregar. Receba o troféu de vitória. Fique firme. Eu estou ouvindo as campainhas retinindo. É sinal de que a arca está no seu lugar. Cante, exalte, glorifique, vá liberando as línguas espirituais, vá liberando os brados de vitória nesta noite. Nós estamos concluindo a escola debaixo de glória, de aleluia, de língua, de cântico.
É a divisa, é a diferença, é a diferença, é a divisa. Digam bem forte: em Deus faremos proezas. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradecido a Deus pela vida do pastor Djalma Silva, da sua esposa, da igreja do Senhor aqui em Santa Rita, e pela presença também do nosso líder maior, o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Queridos irmãos, diz um provérbio popular que entre as ondas empoladas e o rochedo, quem sofre é o camarão. Então, sendo assim, eu acredito que hoje nós desejamos muito ouvir o nosso amado, querido pastor, que até calado nos ensina, porque o pastor Zé Carlos é assim. Isso não é um elogio, é uma realidade. E nós desejamos ouvir. Então, eu não quero sofrer como camarão aqui nesta oportunidade. Eu quero ler para vocês um versículo da Bíblia Sagrada, que está no livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo de número 17, por favor. Capítulo 2, 17 ao 24. Lê estes versículos quando se trata da qualidade daqueles que servem a Deus. 2:17 de Daniel. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que habita em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto. E ainda o versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a sua
interpretação. Parece que uma das marcas de quem serve a Deus é um caminho de uma vida pautada no sobrenatural. Não dá para servir a Deus sem que o sobrenatural nos acompanhe. É natural também que, quando nós passamos a servir ao Senhor, na proporção que o Senhor vai galgando a sua espiritualidade através do Espírito Santo sobre cada um de nós vamos recebendo uma forte ação do mal. Mas o segredo de Deus na vida daqueles que se submetem a Ele é muito forte, é muito grande. Me parece que quando Deus revelou a Satanás que Jó era um servo, a fúria do mal foi muito grande, porque o próprio Deus disse a Satanás: Satanás, tem visto meu servo Jó? Parece que foi uma afronta a ele. E Deus mostrou as qualidades do servo. E de imediato Satanás zombou de Deus, dizendo: serve Jó a Deus debalde? Tu não tem dado tudo a ele? E Deus disse: olha, desce, tudo quanto Jó tem, tu toma e toca. Agora a vida dele é minha. Mas o servo de Deus está municiado na ação poderosa do Senhor Jesus. Deus é contigo, meu querido irmão. O que há de vir virá, mas Deus te revelará os segredos que ainda estão encobertos aos teus olhos e te dará a visão necessária para sobressair diante das dificuldades. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, retornando a esta igreja. Pastor Djalma, que está à frente desse trabalho, é um prazer e uma alegria estar com ele, também acompanhando o nosso pastor presidente, pastor Zé Carlos de Lima, e os demais pastores e obreiros que aqui estão, nesta banda maravilhosa que ouvimos aqui tocar, e a igreja, que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para lermos um texto que foi tomado como tema, da festividade da Escola Bíblica de Obreiros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É um texto muito glorioso, um tema rico, escolhido pelo nosso pastor, e a palavra de Deus, em uma outra tradução, na Nova Almeida, ela traz um sentido que está dentro deste tema que foi escolhido. A Nova Almeida atualizada. Porque para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de Jesus não é muito fácil, porque para seguir os passos de Jesus, primeiro
nós precisamos perder um gostinho que nós achamos tão bom, ficamos tão felizes, ficamos satisfeitos, o coração parece que bate mais forte. É aquele gostinho da nossa vontade, a vontade própria. E para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão desse gostinho que fala o meu eu, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, e colocar a minha vida nas mãos do Senhor, seguir os passos de Jesus. E o próprio Jesus, ele instruindo aos seus discípulos, nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, São Marcos, no capítulo 8 e o versículo de número 34, Jesus, ele vai mostrar justamente 3 atitudes que o homem precisa tomar para poder ter a condição de segui-lo. E ele diz lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. São 3 atitudes que precisamos tomar: negar, tomar e seguir. E isso, irmão, muitas vezes se torna tão difícil, porque nós sempre queremos alguma coisa e sempre estamos esperando alguma coisa. A multidão que seguia Jesus era uma multidão grande, era uma multidão imensa, mas no meio daquela multidão existia ali uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, esperando encontrar nele uma falha, um erro, para que pudesse acusá-lo. Outro grupo na multidão que seguia Jesus era aqueles que seguiam Jesus por causa do pão que perece, pelos milagres que Jesus realizava, pela multiplicação dos pães. Mas existia uma outra multidão que seguia Jesus porque queria ouvir as palavras de Jesus. E às vezes o discurso de Jesus era tão duro que os discípulos começaram a sair, um após o outro, e Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês querem ir também? Porque, irmão, seguir a Jesus é justamente isso: negar, renunciar. Renunciar significa estar disposto a abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios projetos, e aceitar tudo aquilo que Deus está determinando, e abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus projetos. Não é muito fácil, e nós sempre esperamos alguma coisa em troca, porque se eu vou abrir mão, eu quero alguma coisa em troca. E isso, irmão, estava também no coração dos discípulos, e eles perguntaram a Jesus: Senhor, eis que nós que aqui estamos, temos deixado tudo e te seguimos, o que receberemos? Eles queriam saber. A preocupação deles era tão grande que quando Jesus estava dando as últimas instruções, falando das coisas que aconteceram, eles disseram: Senhor, vai ser nesse tempo, vai ser nessa hora que tu vai estabelecer o trono a Israel? Jesus disse: não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então os discípulos andavam também com Jesus, ouviam, mas muita coisa eles não alcançavam. E eles perguntaram a Jesus: o que receberemos? E Jesus disse: nesta vida, 100 vezes tanto, mas por fim, a vida eterna.
eterna. Seguir os passos de Jesus, irmãos. Abrir mão do seu querer. Você quer, a sua carne deseja, você luta para poder alcançar, e Deus chegar e dizer: larga tudo isso e vem andar seguindo os meus passos. E Jesus é tão bom, irmão, porque quando ele diz seguindo os passos, ele está dizendo: eu vou na frente, pise aonde eu pisar, não se preocupe, pise aonde eu pisar. Pode se levantar a luta de um lado, pode se levantar a luta do outro, pode a tempestade começar a bater forte, mas Jesus está dizendo: aonde eu pisar, Arquimedes, pise. Ele está dizendo: aonde eu pisar, pise. Mas será que nós estamos pisando aonde Jesus está pisando? Olha lá dentro, cada um de nós. Ou será que de vez em quando o meu pé fica metade dentro, metade fora? A gente vê que as pessoas que servem no exército, na polícia, na hora que eles estão marchando, se alguém perder o passo, eles têm que bater um pé no outro assim, para poder o passo voltar para o lugar, não é? Acertar o passo. Por quê? Porque o passo dele está batendo diferente do que os outros estão. O outro, quando bate com o direito, ele está batendo com o esquerdo. Quando o outro bate com a esquerda, ele está batendo com o direito. Está errado. Aí ele tem que acertar o passo. E às vezes nós estamos seguindo Jesus, que está nos dando o exemplo, que nos deu o exemplo, e nós estamos com o passo errado. Apruma o passo, acerta o passo, coloca os seus pés aonde Jesus colocar o dele, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Assembleia de Deus.